Trabalhar em equipe hoje é fundamental para o desenvolvimento de bons trabalhos, tanto para profissionais quanto para as empresas. Então, esse hoje é o tema de nossa conversa, construção de equipes. Para conversar sobre esse assunto, hoje eu tenho comigo o professor João Palmeira, especialista na área. O professor João Palmeira é consultor da Franklin Covey, professor da Estação Business School, empresário, professor, entre outras atividades. Bem-vindo ao programa, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, prazer. Professor, para começar a iniciarmos a nossa entrevista, eu gostaria de ouvir quais são os desafios hoje da gestão de pessoas. Olha, os desafios, eles são muitos, eles não são novos, são antigos. Não é? O que tem mudado hoje é a nossa consciência em relação às pessoas. Peter Drucker, o pai da administração moderna, ele comentou num dos livros chamado Desafios Gerenciais do Século XXI, que as pessoas, nessa época, seriam vistas como trabalhadores do conhecimento. E essa valorização, diferentemente do início do século passado, faz com que nós olhemos para as pessoas sob uma ótica muito mais abrangente, holística, sob 4 dimensões: física, mental, espiritual e emocional. E isso faz uma grande diferença, porque as pessoas, elas têm sonhos, elas têm tristezas, elas têm expectativas. E quando um gestor eficaz, ele olha sob essa ótica, ou seja, ele consegue ver a pessoa como um todo, não como essa cadeira, como nós estamos sentados aqui, que era a visão antiga do século passado, você consegue extrair o melhor das pessoas que convivem contigo. Professor, quais são os principais desafios, problemas ao construir uma equipe de sucesso, uma equipe bem-sucedida? Construir uma equipe de sucesso não é fácil, porque nós temos pessoas diferentes, como os dedos de uma mão. Você tem, cada um desses dedos, eles têm uma função específica, cada uma das pessoas também. Dentro de uma organização, o desafio é extrair o melhor delas. É olhar para as pessoas, entender que elas são um mundo à parte, e olhando para ela, conhecendo efetivamente, você pode então entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, e como dizia minha mãe alguns anos atrás, olhar para o que as pessoas têm de bom. Porque é isso que conta. E se, como gestor, nós conseguimos olhar que características, que competências, quais são as habilidades, o que as pessoas realmente amam fazer dentro da organização, e se você conseguir extrair isso dela, você consegue então ter melhor resultado. O desafio, de fato, é que a maioria das pessoas olham ainda sob a ótica do século passado. Se não fizer o que eu mando, você está fora. E como é possível criar esse clima de excelência dentro de uma organização? Esse princípio de uma boa equipe, uma equipe bem-sucedida, precisa partir do líder, do dono da empresa? Como funciona isso no início? Olha, um ponto importante é pensar na regra de ouro. Nada mais é do que fazer para o outro aquilo que você gostaria de receber. Então, olhando por essa ótica, nós precisamos ser um exemplo. Além disso, é promover a condição de que as pessoas elas possam, dentro da organização, oferecer graciosamente o que ela tem de melhor. O motivo é simples. O salário paga as mãos. O coração e a mente a pessoa vai dar se quiser. E para dar se quiser, ela precisa ter um porquê. Ela precisa ter uma causa. Ela precisa se sentir parte do todo. Aí ela vai ministrar o melhor que ela pode. Eu estou conversando sobre construção de equipes com o professor João Palmeira, um grande especialista da área. Você que está nos assistindo, não saia daí. Eu vou para o intervalo e volto já já com muito mais.